Glória a Deus. E haja luz. E a luz assim se fez. Glória a Deus. Eu achei que era só na minha terra que quando fazia frio o povo sumia. Na minha terra também. Eu fui no culto do domingo passado, estava chovendo muito e não foi metade da igreja. Mas também. Pude rever alguns amigos, alguns dos quais, para alegria nossa, a maioria das casas que eu visitei diz que assistem os nossos cultos. Glória a Deus. Então, eu não sei se é glória ou não, né? Porque isso aí é um sinal para a gente melhorar cada vez mais, né? Porque se a gente fazer feio, fica feio, né? E aí não tem como consertar. Depois que vai para a rede, não volta mais, né? Aleluia. Mas é bom estar aqui. Livro de Jó. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 13 até o versículo 19. Nós vamos meditar um pouquinho em cima desses versículos nessa noite. Jó, para quem não sabe, Jó fica antes de Salmos. Aquele que achou, dá glória a Deus. Aquele que não achou, grita escola glória a Deus. Glória! Aí é fácil, né? Computador, é fácil já. Jó, antes de Salmos, capítulo 1, versículo de número 13 até o versículo 19. A coisa externa. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: disseram-se os caldeus, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Pai, eis aqui a tua palavra. Que ela venha falar, Pai, aquilo que nós necessitamos ouvir. Que ela venha trazer transformação, Pai, para o nosso ser. Que ela venha nos fazer refletir de uma maneira única. E que nós consigamos, Pai, olhar, observar e identificar quais são os erros que estamos cometendo na nossa vida e quais deles precisam ser consertados, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu peço ao Senhor nessa noite. Fala conosco. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. A nossa vida, ela se assemelha muito a uma construção. Eu já falei, já fiz essa analogia aqui
sobre os pilares da igreja, os pilares que sustentam uma casa, os pilares que edificam um lar. Eu, quando aconselho casais, aconselho famílias, eu gosto muito de usar essa imagem de pilares, os alicerces e os seus pilares, para nós podermos identificar onde estão as trincas, as rachaduras, e aí sim começar a trabalhar em cima desses defeitos, para que tudo seja transformado, assim como numa construção, quando começa a trincar, quando começa a rachar, quando começa a ruir, nós temos que fazer uma observação, um estudo sobre aquele lugar e ver qual é a melhor forma de sanar aquele problema. Jó tinha uma vida boa, e quem não gosta de vida boa? Era o maior comerciante da época, tinha uma empresa de transporte como ninguém, tinha filhos abençoados, filhas abençoadas, era próspero, rodeado de amigos, mas de repente sobreveio o mal sobre ele. Assim como Jó, nós também estamos passivos de sofrer o mal, de uma hora para outra, porque eu não sou detentor daquilo que acontecerá daqui 1 minuto na minha vida, assim como você também não é. Ninguém é capaz de dizer aqui que amanhã amanhã nós vamos estar vivos, vamos estar bem, vamos estar com saúde. Então, sobre essa condição, nós temos que começar a observar algumas coisas e começar a cuidar dos pilares que sustentam a nossa vida, porque são eles que vão dizer se vamos bem ou se vamos mal. A espiritualidade muitas vezes considerada como um pilar fundamental na construção de uma vida plena, vai além das suas dimensões religiosas. É um elemento intrínseco que se entrelaça com a nossa jornada individual, influenciando diretamente nossa saúde física e a nossa saúde mental, bem como as nossas escolhas diárias. Além das evidências que apontam para a associação entre uma espiritualidade bem desenvolvida e uma melhor saúde, é importante destacar que essa conexão vai além da simples ausência de doença. A espiritualidade atua como um guia inspirando hábitos saudáveis. É um norte para nós. A espiritualidade aponta as coisas boas, promovendo um equilíbrio emocional e, consequentemente, fortalecendo nossa resiliência. Resiliência é a condição de se adaptar diante das coisas ruins. Tem gente que acontece uma coisa ruim, ele fica prostrado e não consegue avançar. Resiliência é quando você se adapta àquele ambiente e continua a sua caminhada, enfrentando os seus problemas e superando os seus problemas. Em um sentido mais amplo, a espiritualidade é um farol que ilumina o caminho da existência, fornecendo conforto nos momentos de adversidade, trazendo uma sensação de bem-estar em meio às turbulências da vida e oferecendo um significado mais profundo à experiência cotidiana. Para muitos, ela é uma fonte inesgotável de segurança, um alicerce sólido sobre o qual se constrói uma vida com propósito. No aspecto psicológico,
A espiritualidade desempenha um papel vital na prevenção e no tratamento de condições como a depressão. Sua influência transcende os limites físicos, oferecendo suporte emocional e auxiliando na rápida recuperação diante de desafios de saúde. Assim, compreender os pilares da vida e reconhecer que a espiritualidade, a autodescoberta de quais são esses pilares, o autocuidado que nós devemos ter com cada um deles, é que nos fortalece no dia a dia. É onde encontramos não apenas uma força interior, mas também uma direção para uma vida mais saudável e mais significativa. Quais são os pilares da espiritualidade? De uma forma individual, qual é o pilar que sustenta o meu ser? É uma tríade. São 3 os pilares que me sustentam individualmente. São eles: corpo, mente e alma. E você tem que cuidar de cada um deles para que você vá bem. Se um não vai bem, afeta o outro, e em consequência o outro. Mas se nós cuidamos de cada um deles da forma certa, com certeza nenhum problema vai nos abalar a ponto de querermos desistir da nossa caminhada. Por que as pessoas hoje sofrem muito e muitos irmãos tiram até suas vidas? Porque não cuida disso, não cuida do corpo, não cuida da mente e não cuida da alma. Por que hoje eu tenho vários problemas de saúde? Porque eu não cuidei do meu corpo quando jovem. Eu achava que eu era super-homem, nada podia me abalar. Então eu não dormia, bebia demais, fumava demais. E hoje eu colho aquilo que eu plantei no passado. Quantas vezes passei 3, 4 dias sem dormir, só na farra. Depois ainda trabalhando, passava 3 dias trabalhando sem descansar. Nada podia abalar o Emerson. Até que um dia a própria vida resolveu puxar e falar assim: acorda. Mas eu nunca me atentei que um dos pilares que sustentam a minha vida estava ruindo. Se eu tivesse me atentado e percebido, quem sabe hoje eu não estivesse colhendo aquilo que eu plantei no passado. Existem pessoas que lamentam, choram e se perguntam por que tanto sofrimento, por que tanto problema, por que isso acontece, por que aquilo acontece, mas ela não cuida dos pilares que sustentam a vida dela. Quais são os pilares da nossa vida, do nosso cotidiano? Isso que está à nossa volta. Eu assinalei 11 deles. Se existe mais um, depois a gente pode até meditar sobre ele. Mas eu meditei, pensei e não achei mais nenhum que fosse bom ou plausível colocar aqui para a nossa meditação. São eles: o emocional, a família, as finanças, o profissional, a saúde, os amigos, o amor e o espiritual. Na minha opinião, o espiritual é a redoma que reveste todos esses pilares. É como se fosse algo para proteger esse pilar contra as intempéries do nosso cotidiano. É como se fosse um impermeabilizante
algo que nós passamos naquele pilar para que ele seja mais resistente. A espiritualidade é isso. Pastor, por que o senhor está falando de espiritualidade e não da nossa religião? Porque eu prego não só para crente. Existem muitas pessoas que nos assistem. E a palavra de Deus é clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a placa de igreja que liberta. Não é o pastor Emerson que liberta, nem o pastor Antônio. É a verdade de Deus. Eu me converti numa simples pregação, em que a única frase que eu ouvi foi: vai e não peques mais. E isso transformou a minha vida. Aleluia. Quais são os pilares que estão ruindo na sua vida e você não se dá conta? Os pilares da vida são nossos. Não adianta eu pegar e colocar a culpa na Ana dos pilares que estão ruindo na minha vida. Eu posso colocar 50% de culpa nela se eu for analisar o pilar do nosso casamento. Quais são os pilares que têm ruído na nossa vida conjugal? Aí sim eu posso chamar ela e culpar ela. Mas na minha vida individual, os pilares são meus, o cuidado é meu e não das demais pessoas. Nós temos que deixar de lado a síndrome de Adão, de querer culpar sempre alguém pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, pelas coisas más que acontecem na nossa vida. As coisas más acontecem na nossa vida, na maioria das vezes, por escolhas más que eu mesmo fiz. E eu não posso transferir essa culpa para outras pessoas. Eu tenho que bater no peito e reconhecer que o erro é meu, que foi eu que provoquei isso, e mais ninguém. O inimigo da nossa alma existe, apesar que no mundo hoje a espiritualidade tem deixado de existir. As lendas são mais lembradas e mais valorizadas do que o nosso Deus. Já falei aqui e sempre falo, quando eu era criança, independente da religião, da classe social, Deus estava inserido em todos os lares e todos tinham respeito por Ele. Hoje não mais. É difícil você ir num lar em que Deus esteja presente e seja respeitado ali naquele lugar. Mas se você falar de algumas lendas do folclore brasileiro, todos vão se lembrar. Porque isso é ensinado nas escolas. Pode-se ensinar na escola sobre o boitatá, sobre o saci pererê, mas não pode se falar de Deus nas escolas, porque isso é uma afronta à liberdade do ser humano. Mas pode falar de um rapaz sem perna que fica pulando no meio do bambuzal. Aí não tem problema nenhum, porque isso aguça o intelecto dos alunos. E o inimigo existe. E muitas pessoas acham que isso é uma história da carochinha para aprisionar muitas pessoas. E ele investe duro sobre cada um desses pilares. Isso que aconteceu com Jó, não foi só com Jó. Acontece com cada um de nós. De uma maneira pode ser mais sutil, mais branda, mas todos nós passamos por essa adversidade que Jó passou, sem sombra nenhuma de dúvida. E ao final da nossa reflexão você vai perceber que realmente você já enfrentou algumas dessas adversidades. Talvez não soube sair dela ou como sair dela, mas hoje nós vamos sair daqui
sabendo como enfrentar essas adversidades e se tornar vencedor depois delas. Observe as notícias que Jó recebeu e as compare com cada um dos pilares que nós assinalamos, aqueles 11. A primeira notícia que Jó recebeu fala sobre o pilar espiritual. Versículo 14 até o versículo de número 16 diz assim: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam juntas a ele. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e o mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. O maior desejo de Satanás é roubar a nossa espiritualidade. Porque ele pensa assim: se eu conseguir desestabilizar a vida deles, ou a vida de Jó, como nós estamos meditando aqui, todas as demais áreas da vida deles sofrerão impacto. Mas como assim, pastor? O que tem a ver a vida espiritual com isso? Os bois, as ovelhas, eram objeto de adoração de Jó a Deus. Ele sacrificava esses animais em holocausto a Deus para perdão dos pecados dos filhos e dele. Deus quer desestabilizar a sua espiritualidade. Ele quer parar de que você seja adorador de Deus. Pastor, mas eu sou adorador de Deus. Você é? Então me prove. Quais são as cartas de amor que Deus escreveu para você, que você lê todos os dias? Ou se eu perguntar aqui, como era perguntado nas aulas, quem leu a Bíblia? Ninguém é capaz de levantar a mão. Porque adorador, aquele que adora, ele lê as cartas que o amado escreve para ele. Quando foi que você leu a carta que o seu amado escreveu para você? Dizendo: eu te amo, não temas, continue, eu sou contigo por onde quer que andares. Ou a cada obstáculo, cada intempérie, cada coisa ruim que acontece na sua vida, você só sabe murmurar e maldizer a Deus? Será que nós estamos adorando a Deus mesmo? Porque nós fomos chamados para ser espirituais, porque nós somos seres espirituais passando uma experiência terrena aqui. O nosso lugar não é aqui. Nós não somos seres materiais que estamos tendo uma experiência espiritual, não. Nós somos seres espirituais passando um tempo aqui na terra e tendo uma experiência terrena. Então cadê a sua adoração? Por que quando nós falamos de dízimo e oferta, a maioria dos crentes acha ruim? É uma adoração. Sabe por que é adoração? Porque a maioria dos crentes tem o dinheiro dentro do coração, e dentro do coração esse lugar foi feito exclusivamente para o Espírito Santo de Deus residir. Não foi para as nossas riquezas, para os nossos bens ocupar lugar, não. Já vim de igrejas, já pastoreei igrejas que na hora do dízimo e de oferta era hora de ir ao banheiro e beber água. E aí vem aqui na frente dizer que é adorador.
O diabo tem enganado e cegado todos nós, mas nós não somos adoradores. Será que o pilar da espiritualidade está intacto na tua vida? Será que não tem nenhuma trinca, nenhuma rachadura? Será que ele não está se ruindo e você não se deu conta? Segunda notícia que Jó recebeu tem a ver com o pilar das finanças. Versículo 17 do capítulo 1 diz assim: falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Você quer desestruturar uma família, mexe na finança deles. Já vi casamentos perfeitos ruírem por causa da finança. E o diabo sabe disso. Ele é um ser milenário e ele sabe como ruir a finança de cada um de nós. E finança não tem a ver com riqueza, tem a ver com bem-estar. Já conheci família que comia arroz com farinha e era feliz. Glória a Deus. Já conheci milionário que tinha uma infelicidade tremenda. E todos eles tinham finanças. E tinham que calcular cada uma delas para poder sobreviver. Terceira notícia que Jó recebeu fala sobre o pilar da família. Versículo 18. Também esse falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Desde que o mundo é mundo, a família vem sendo apedrejada e vem ruindo, e ruindo, e ruindo. E nós estamos chegando no ápice em que, se nós não levantarmos e tomarmos uma posição, a família da qual nós descendemos e aprendemos vai desaparecer. Porque a maioria dos crentes se tornaram egoístas, têm medo de falar a verdade e já não falam aquilo que deve ser falado. Hoje em dia a maioria das igrejas quer falar sobre dinheiro, prosperidade, saúde, mas se o pilar não estiver intacto, não há prosperidade nem saúde que conserte alguma coisa. Como está a sua família? Olhe para a sua família. Mas ao olhar dentro da tua família, existem também alguns pilares que sustentam essa família. Sabe como observar cada um deles, porque todas as áreas que nós olhamos, existe algo que sustenta aquilo. E nós temos que ter a sensibilidade de observar essas coisas. Já não existe respeito nas famílias. Já não existe lealdade nas famílias. Já não existe companheirismo nas famílias. E por aí vai. Se a gente for falar os pilares que sustentam uma família, nós vamos fazer uma outra pregação em cima disso. Então observe a sua família. Saiba identificar se está tudo bem.
ou se esse pilar começou a moer. A quarta notícia que Jó recebeu tem a ver com o pilar da saúde. Em Jó capítulo 2, versículo 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Todos aqui lembram da minha esposa quando chegou aqui? Ela se coçava com um garfo escondido. E a gente tinha que ficar cuidando para ela não se ferir. Porque ela parecia que a estrombadinha da serra. A hora que você via, ela já estava com um garfo na mão. Não sei como que ela pegava. E se coçava tudo com aquele garfo, com a ponta do garfo. Eu imagino Jó se coçando com um caco de telha. O desespero é muito grande da pessoa que sofre. Da pessoa que sofre uma doença, da pessoa que fica cometido por algo grave. Me lembro das vezes que eu pensei que ia morrer e eu ficava olhando pela uma janela e pensando o que seria amanhã, aonde eu estaria, como que é lá do outro lado. Porque quando você recebe a notícia que você vai morrer, você não pensa mais aqui, você pensa lá. Como que é lá? Será que com toda essa estrutura eu vou flutuar? Será que gordo flutua? A saúde mexe muito com a gente. E hoje o mal que acomete a humanidade é a saúde mental, porque as pessoas não cuidam. Eu gosto muito de internet, mas eu não me apego à internet. Eu vejo esses jovens aí o dia inteiro perdendo tempo com rede social, com TikTok, com tanta coisa, ao invés de se relacionar, porque Deus na criação olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E a maior armadilha que existe são as redes sociais. É uma bênção para aproximar quem está longe. Igual eu tenho amigos na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, então é fácil a comunicação. Mas além de aproximar quem está longe, ela distanciou quem está perto. Uma vez eu fui num restaurante, antes de vir para cá, para São Paulo, acho que em São Paulo não existe isso. E eu vi um casal, eles ficaram por média de 40, 50 minutos sentados na mesa, comendo. Eles trocaram uma palavra, mexendo no celular. E eu achei aquilo muito estranho. Eu brigo às vezes com a Ana, que ela fica no celular, e eu falo assim: dá atenção. Você tem o dia inteiro para ficar no celular. Conversa um pouco comigo. A nossa vida é tão curta, e a hora que a gente vê, a pessoa querida já foi embora. E a gente vai se lamentar de uma coisa que nós mesmos não aproveitamos, que foi o tempo que aquela pessoa passou ao nosso lado. Aleluia! A saúde mental de muitos tem cada vez mais se agravado, porque não há mais contato humano, não há mais amor, não há mais companheirismo. As pessoas hoje são frias, dizem eu te amo, mas por dizer eu te amo, elas não sabem o que é amor, não sabem mais o que é sentimento. E isso é muito ruim para as nossas vidas. E é um pilar que tem destruído várias e várias vidas, várias famílias. A quinta notícia que Jó recebeu
fala do pilar do amor. Jó, capítulo 2, versículo 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aleluia. Quantas vezes a gente precisou de um ombro amigo, de uma pessoa ao nosso lado, para nos encorajar, para nos fortalecer, e essa pessoa jogou uma âncora, como um náufrago, no meio do mar, há vários dias, nadando, tentando se salvar, e aparece um navio, e ele espera que jogue uma boia, o cara joga uma âncora para ele. E é isso que acontece em várias famílias. A pessoa, quando está passando por um problema, ao invés de ajudar, as pessoas afundam ela e afogam ela. E isso é um pilar que tem acabado com as nossas vidas. A sexta notícia que Jó recebeu fala do pilar das amizades. Se você depois quiser ler com o tempo, de Jó, capítulo 4 ou capítulo 31, esses amigos ficam em volta de Jó, contém conversas dos três amigos que teoricamente foram visitá-lo com boas intenções. Cada amigo do seu jeito, do seu próprio modo, disse a Jó que Deus pune os pecadores. Portanto, Jó devia ter algum pecado. Eu já passei por isso. A gente enfrentar um problema, querer sobressair daquele problema e as pessoas apontarem e falarem assim: não, tem pecado escondido. Tem que consertar a vida. Se você está assim, é porque você está pecando. Ao invés de nós sermos irmãos de muitos, nós somos acusadores. Nós tomamos o lugar do diabo, porque o diabo é acusador. Mas nós queremos ocupar o lugar dele muitas vezes e acusar os demais irmãos. E dizer: você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Julgamos sem conhecer a causa. Sem entender, também seremos julgados. Sem lembrar que Jesus nos ensina, antes de tirar o cisco que está no olho do irmão, arrancar a trave que está sobre nós, para a gente poder enxergar melhor. Pilar da emoção e o profissional não precisa nem dizer, porque está inserido implicitamente no meio desses. Se tudo vai mal, o emocional vai mal, o profissional vai mal. Se minha casa não vai bem, eu não consigo desempenhar um bom papel na minha profissão. Se minha casa vai mal, eu não consigo ter o emocional inabalável. Se minha saúde vai mal, da mesma forma, e assim as demais coisas. O emocional e o profissional está inserido em cada um desses outros pilares que a gente meditou. Os pilares existem, são atacados todos os dias, para que somente uma trinca apareça nele, para que essa trinca se torne uma brecha, e para que nessa brecha o inimigo da nossa alma possa agir e destruir a nossa vida. O problema é que a gente não observa para identificar quando essas rachaduras começam a surgir, e dá um jeito de sanar ela antes que tudo voe e caia sobre nós. Quem já teve o teto caído sobre a cabeça? Eu já.
E já compartilhei meu testemunho com vocês. Só que eu lembrei de cada um desses pilares quando eu estava mal. Quando eu estava perdido, sem direção. E eu lembrei que existia uma saída. A mesma saída que Jó utilizou, eu tinha que utilizar sobre a minha vida. Quando tudo na sua vida for contrário ou ruim, tome como exemplo a posição de Jó, a vida de Jó. Quando as coisas forem ruins nos acontecimentos ao seu redor, lembre-se do que Jó fez no capítulo 1, versículo 20, que diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Está ruim as coisas à sua volta? Adore a Deus. Quando tudo for ruim no seu casamento, quando a pessoa vier tentar jogar uma âncora, quando você está tentando sair do meio daquele problema, lembre-se do que Jó fez, não dando ouvidos à mulher dele. Jó capítulo 2, versículo 10 diz assim: mas ela respondeu: fala-se como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Quantos e quantos casais, quando o homem está passando por um problema, a mulher vem, maldiz Deus e ele concorda com ela. Ou o contrário, a mulher está passando por um problema, o homem vem, maldiz Deus e ela concorda, ao invés de tomar uma posição de servo, de serva e continuar firme, crendo que Deus é poderoso. Quando as coisas forem ruins nos seus relacionamentos de amizade, lembre-se do capítulo 21, versículo 16 de Jó: vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. As pessoas perversas, elas não conseguem olhar para a tua vida e ver algo verdadeiro. Elas têm que inventar algo. Elas têm que colocar algo que ela determina que seja e não a realidade do que é. Então não dê ouvidos às pessoas que te criticam. Não dê ouvidos às pessoas que maldizem a você. Não dê ouvidos às pessoas que não conhecem a sua integridade, mas mesmo assim querem falar contra ela. Nunca se esqueça de Jó, capítulo 19, versículo 25, que ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus vive, e se Ele vive, Ele é em meu favor, e Ele vai estender a mão para mim, vai fazer com que eu sobressaia a todos os obstáculos que se interpõem no meu caminho. E no final de tudo, grave isso no seu coração: tudo que você passou, que você ainda vai passar, é para que você cresça e sinta a Deus. Tudo coopera para o bem
vem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Tudo que eu já passei na minha vida serviu para me deixar mais forte, serviu para me ensinar a sobressair nesses obstáculos, mas principalmente serviu para isso que está no capítulo 42 de Jó, versículo de número 1, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. 4. Escuta-me, pois. Havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Oh, glória! Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tudo isso que nós passamos serve para nos ensinar quem é Deus, aonde está Deus. Nos momentos que eu mais precisei, eu soube que Deus não estava no seu trono, Ele estava Glória a Deus! Aleluia! Ele estava do meu lado. E muitas vezes foi Ele que me carregou. Muitas vezes foi Ele que me levantou. Não importa o seu problema, Deus é poderoso para você sobressair a qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Seja em qualquer área, familiar, financeira, profissional, espiritual. Em qualquer área, Deus é capaz de te tornar mais que vencedor. Mas o que você tem feito? Qual a sua posição diante dessas coisas? E para encerrar, versículo 10. Eu acho que é de Jó 42. Eu não anotei aqui não. É ele. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Aleluia! Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e os condoeram dele, e os consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, e o outro de Queza, e a terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Oh, glória! Aleluia! Não olhe para as suas adversidades. Olhe para Deus. Se posicione com Deus. Creia em Deus. E você vai ver Deus agindo na sua vida. Se agiu na minha, pode agir na vida de cada um de nós.
Desde que nós tomemos essa posição de sermos, sim, de fato e verdade, adoradores de Deus, não procuradores de Deus. Porque procurar Deus, muitos procuram, mas quando o problema é sanado, eles viram as costas e vai. O adorador não, todos os dias ele quer adorar a Deus, todos os dias ele quer sentir a Deus, todos os dias ele quer viver Deus, todos os dias ele quer ler as cartas de amor que esse Deus envia para ele. Então sinta a presença de Deus e tome uma postura na tua vida e mude a partir de hoje. Mude de uma maneira sobrenatural. Se você não consegue, pede para o Espírito Santo de Deus fazê-lo. Pede para o Espírito Santo entrar dentro do teu coração e ocasionar essa mudança. Deus te ama e quer o melhor para a tua vida. Deus quer te ver bem, quer te dar paz, quer te dar tranquilidade, mas você tem que tomar uma postura na tua vida. Enquanto você não tomar essa postura, nada vai fluir. E não é porque Deus é ruim, não, é porque você não deixa Ele se aproximar de você. Deus está de braços abertos, esperando só você abrir o braço e dizer que ama Ele, que precisa dEle na tua vida. Faça isso hoje. Seja diferente das demais pessoas. Não venha na igreja para encontrar Deus, não. Encontre com Deus na sua casa, no teu trabalho, na rua, no meio dos seus amigos. Sinta Deus em qualquer lugar. A igreja foi feita para que nós tenhamos comunhão. E Deus se agrada da comunhão dos irmãos. Pense nisso. Reflita nisso. Identifique os pilares que estão ruindo. Conserte esses pilares. E continue com a mesma postura diante desse Deus. E você vai ver o quão vitorioso e vitorioso você vai ver. Que Deus vai fazer você ser na sua vida. Que Deus os abençoe.